Bom, agora vamos à apresentação para a gente conseguir compreender, afinal, esse ambiente, né? Bom, os integrantes do grupo: David Barbosa, Flávio, Lucas, Luciano, que sou eu, Marco Tuchuk, Rafael Marqueleto, o pessoal de produção musical, Cristiane, Guilherme, Danilo, André e Henrique, e os orientadores. Próximo slide. Bom, nós escolhemos como subtema a Sinfonia Fantástica de Hector Berlioz, as fotografias de Robert Dosno e o livro Sentido da Paixão de Adalto Novaes. A partir disso, aqui desse livro, como vocês sabem, são várias abordagens sobre a paixão. Dessas várias abordagens, nós tiramos a linguagem da paixão segundo Paulo Leminski e percebemos a interligação dos três para o recorte da pesquisa, que seria a passividade e atividade da paixão. Próximo slide. Bom, agora eu vou explicar de que maneira que a passividade e a atividade está presente nas suas obras e de que maneira nós interligamos. Falando do Robert Dosno, ele é um fotógrafo, década de 40, francês. Em suas fotografias, inicialmente, ele tirava só fotografias de paisagens, ambientes, calçadas. Por quê? Porque inicialmente ele não desenvolvia muito bem a sua técnica de fotografia. Então, já começamos a traçar essa abordagem de passividade. Então, ele precisava desenvolver essa sua técnica de fotografia. Depois, com o tempo, ele começou a fotografar o cotidiano das pessoas. Por quê? Porque ele desenvolveu melhor essa técnica de fotografia, então ele perdeu um pouco essa timidez. Seria a parte ativa dele, a paixão ativa pela fotografia, dominando a técnica. É importante frisar também que as suas fotografias, por vezes, tendem ao cômico. Numa primeira visão, mas se você olhar mais atentamente, você vai perceber uma sociedade marcada pela guerra, por conta de estar em guerra na época do Oslo. Aqui, por exemplo, nessa fotografia, a gente pode observar a mulher conversando com um homem, olhando para essa fotografia, como se ele também estivesse prestando atenção. No entanto, ele está olhando essa fotografia da mulher nua. Aqui você percebe uma característica cômica já em sua fotografia. No próximo slide, essa fotografia, nós temos o vazio, o arame farpado aqui e o casal. A poética da sua fotografia talvez está presente por conta da guerra, né? A guerra que estava presente nessa época, ele queria demonstrar também isso. Às vezes as pessoas olham e só vê um casal se beijando, enfim, e a paixão presente, né? Agora o Hector Berlioz. O Hector Berlioz foi regente, compôs a Sinfonia Fantástica, mas de onde afinal veio essa inspiração para compor a Sinfonia Fantástica? Certa vez ele foi no teatro e viu a Harriet Smithson. Foi porque ele se apaixonou. A Harriet Smithson, no entanto, não deu a mínima para ele. Ele, por conta dessa paixão, fez de tudo para conseguir o amor dela, mas não conseguiu. Então nós colocamos aqui como uma parte passiva. Novamente, parte passiva porque ele não conseguia o amor dela, a paixão. Então, movido pela razão dele, pela paixão racional que ele tinha, ele fez a composição da sua Sinfonia Fantástica, a parte ativa. Antes passiva, agora ativa, utilizando o conhecimento dele e a paixão para produzir a Sinfonia Fantástica, que é dividida em 5 movimentos. Cada movimento eles exemplifica um meio de paixão. Bom, agora que eu fechei a parte da pesquisa teórica e nós compreendemos, eu já expliquei a parte ativa e passiva, o Marteleto vai dar o início do jogo. De que maneira que nós trabalhamos isso no jogo? Aqui o conceito do nosso jogo, do projeto do nosso jogo, é um artista que compõe fatos a partir de recortes do cotidiano. Para isso, ele deverá caminhar pela cidade, evitando chamar a atenção dos guardas, coletando imagens da cidade e combiná-las para formar a composição em seu estúdio, executando sequências musicais. Esse concept já diz muito do que qual vai ser a ação central do jogador. Ele vai viver num clima de extrema tensão, como daqui a pouco eu vou explicar quando eu falar sobre o universo desse jogo, universo fictício, e também de como que ele vai, de fato, compor, que é através de composições musicais, músicas. 5 minutos. Ok? O público-alvo do nosso jogo tende a atrair artistas que vão se identificar pelo jogador e pela própria atividade do jogador, que é uma atividade artística. E também fãs de jogos musicais pela execução dos minigames, que é como se estivesse executando o instrumento ou até mesmo de forma musical. Próximo slide. O universo da narrativa se passa no Império Funcionalista, numa verdadeira ditadura funcionalista. Um império que se expandiu por todo o globo, e hoje ele prega que as pessoas não devem se distrair, devem deixar suas sensibilidades de lado
e focar exclusivamente em suas atividades, promovendo o progresso de toda essa nação. Então, esse sistema ele tenta reprimir toda e qualquer manifestação de arte. Aqui nós temos os personagens deste jogo, que é o Gerard, que é o personagem principal, que ele tem tanto o objetivo de manifestar a arte nessa cidade, como também de conquistar o amor da neta do ditador. Nós temos aqui um exemplo do guarda, que vocês podem notar que pela feição dele ele é totalmente preto. Nós tentamos colocar na linguagem do jogo que aqueles que estão mais próximos do sistema e de como que ele funciona, não é possível ver suas feições. Eles não têm a pele preta, mas eles são ocultos, a sua fisionomia é oculta. Continuando, nós temos aqui um membro da contradição, desse grupo rebelde que tenta manifestar a arte na cidade, que é o Jacques Mollet, que ele está infiltrado no único jornal da cidade e ele, por mensagens codificadas, consegue falar com os membros da contradição e até mesmo organizar suas ações.